tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando é que você vai assistir essa videoaula, mas hoje a gente vai falar sobre população. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos lá. Olha aí. E aqui, galera. Então, gente, quando a gente fala de população, a gente não pode falar de população do Brasil sem fazer um link com população mundial, não é mesmo? Então, quando a gente fala de população, a gente fala que em 2013 a gente teve o lançamento, né? O mundo contendo 7 bilhões de habitantes. Mundo contendo 7 bilhões de habitantes. Então, gente, é muita coisa, 7 bilhões. E a gente tem uma perspectiva para antes de 2050 a gente chegar a 9 bilhões, viu? Então, lá em 2013, era mais ou menos essa composição que a gente tinha. Então, cerca de 41%, né, dessa população total trabalhava com pesca, agricultura e silvicultura, ou seja, participava ali do primeiro setor da economia. A gente já falou de setores da economia. Setor primário, secundário e terciário. Deixa eu só fazer um adendo nisso aqui. Gente, setor primário está relacionado à matéria-prima. Então, agricultura, pecuária, extrativismos e assim por diante. Setor secundário, ele pega essa matéria-prima e leva lá para a indústria e transforma ela em produto final. Então, o setor secundário está relacionado à transformação da matéria-prima, bom? E o setor terciário, você pega essa matéria-prima e vende, né, no comércio. A gente fala que o setor terciário é o comércio e a prestação de serviços, tá? Então, quando a gente fala disso aqui, ó, e além do setor terciário ter só o comércio, a gente tem também a prestação de serviço, comércio e prestação de serviço. Prestação de serviço, por exemplo, eu vendo o meu serviço, dar aulas de geografia. Tem gente que vende seu serviço de limpeza, tem gente que vende seu serviço de consultoria, e aí faz parte do setor terciário, tudo bem? E aqui, voltando para a nossa população, 41% trabalhava no setor primário, 11% trabalhava, 11% mais ou menos, entre 15 ou mais anos eram analfabetos, ou seja, não sabiam ler ou escrever do mundo, tá? E 75% deles viviam em países pobres ou emergentes, ou seja, de 7 bilhões, 75% dessa população vive em países pobres ou emergentes, os outros 25% apenas em países desenvolvidos. Por isso que vocês podem perceber que muitas pessoas de países pobres e emergentes estão indo em direção aos países ricos, até por causa dessa questão proporcional. Só que a gente tem que se lembrar também da relação do tamanho dos países, né? Por exemplo, o Brasil é um país emergente, mas é um país muito grande. Aí você chega na Europa, um país europeu é menor que o menor estado que a gente tem aqui. Então tem que ficar ligado nessas comparações, tá? Em termos de população e de tamanho. Quando a gente vai falar várias vezes sobre isso, tá? Sobre a esperança de vida. Esperança de vida é a esperança de vida ao nascer, e a gente pode entender também esperança de vida, expectativa de vida. Até quantos anos vive essa pessoa? E aí a gente tem países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, olha só, países desenvolvidos, aí aqui coloquei como país em desenvolvimento, a área da América Latina, Caribe e África subsaariana. E a gente tem aqui a diferença na esperança de vida. Então, nos países desenvolvidos, os homens vivem em média 19 anos a mais e as mulheres 24 anos a mais. Então, quando a gente faz comparação de país em desenvolvido e em desenvolvimento, em países desenvolvidos, os homens vivem 19 anos a mais que os homens dos países em desenvolvimento e as mulheres vivem 24 anos mais do que as mulheres dos países em desenvolvimento. Então, a diferença é considerável. E isso se dá em relação a quê? Se dá principalmente em questão de saúde, se tem vacina, se não tem. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então, isso é muito complicado, porque você sabe que não são todos que vão conseguir essa vacina a princípio. E quem tem mais dinheiro vai receber primeiro, né? E a questão alimentar, de o que essa pessoa come, se ela tem uma dieta balanceada, isso vai também determinar como é que vai ser a vida dessa pessoa, tá? Entre outros fatores que a gente vai conversando aí mais pra frente. E aí, coloquei aqui que em 2010, cerca de 1,2 bilhão de pessoas vivia com até 1,25 dólar. Gente, para pensar. O dólar tá aí quase R$6, né? 5 e pouquinho, quase R$6. Você conseguiria viver com, por exemplo, vamos dar aqui R$7 por dia. Isso tirando
a passagem de deslocamento que você tem, né? Passagem de ônibus, de meio de transporte de deslocamento e tudo mais, é quase que impossível você fazer uma refeição por R$ 6, R$ 7, né? Então fica aí essa reflexão. E aqui, gente, a gente tem a questão de nação e etnia para explicar para vocês sobre os índios, né? Aqui no Brasil. Então, olha, um país pode ter várias nações ou etnias. Então, olha, países com mais de uma nação ou etnia. A gente tem a Rússia, a gente tem a Índia, a gente tem a China e a gente tem a Indonésia. E quando a gente fala dessa questão de etnia, a gente está falando, por exemplo, aqui no Brasil. Nós somos brasileiros, mas dentro do território brasileiro existem vários grupos étnicos e indígenas. Então, a gente tem os tupis guaranis, os guararapes, enfim, vários deles, tá? Não é diferente nesses outros países. Então, na Rússia, por exemplo, a gente tem vários povos de etnias diferentes, de nações diferentes, inclusive impulsionados pela União Soviética lá pós Segunda Guerra Mundial, que começou a anexar outros territórios e assim por diante, mas não é um conteúdo para a gente ver aqui, tá bom? E aqui, ó, que eu acabei de falar, o Brasil tem várias nações indígenas distribuídas em cerca de 305 etnias. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, a gente tem os Yanomamis, os Kayapós, os Mundurucus, os Guaranis. E aí, quando eu falo cada um desse é uma etnia indígena, tá? E vive no nosso território. Vivem no nosso território, no território brasileiro, são brasileiros assim como nós. Então, a gente tem uma variedade muito grande, não só de etnias, como de idiomas também. Bom? E aí a gente vem para esse conceito de povo, população, porque tem muita gente que tem dúvida, e isso às vezes confunde mesmo, tá? Então, no Brasil existe distinção jurídica entre povo e população. E aqui a gente tem população. A população são as pessoas que residem em uma determinada área, e isso engloba estrangeiros. Vamos exemplificar. Não, deixa eu falar de povo, e aí eu volto para explicar para vocês com o exemplo dos dois. E aí, povo só é considerado quem é brasileiro nato ou naturalizado. Agora, vem aqui comigo, deixa eu explicar para vocês. Imaginem, eu faço parte do povo brasileiro, porque eu sou brasileira nata, certo? Faço parte do povo brasileiro. Mas imaginem que eu conheço um amigo que morava lá na Inglaterra, ele é inglês, e ele chegou para morar aqui no Brasil há 15 anos atrás. E aí ele conseguiu se naturalizar brasileiro. Ele também faz parte do povo brasileiro, tá bom? E agora um outro exemplo. Imagine eu sou o povo brasileiro, pego minhas malinhas e vou para a Austrália. Vou ficar lá uns 2 meses na Austrália. Eu vou continuar sendo o povo brasileiro porque eu não tenho a nacionalidade da Austrália. Eu só estou lá como turista. Ou imagina que eu quero viver 1 ano lá. Eu vou estar morando na Austrália, mas eu vou fazer parte só da população total da Austrália. Vou me contabilizar em termos de população absoluta, mas não como povo australiano. Conseguiram entender? Vou dar outro exemplo aqui. Imaginem que esse meu amigo veio lá da Inglaterra, chegou aqui, e quando ele chegou aqui, enquanto ele não conseguiu a sua nacionalidade brasileira, ele, até esse momento que ele não era cidadão brasileiro naturalizado, ele fazia parte da população do Brasil, mas ele não fazia parte do povo brasileiro. Tranquilo? Ele só passou a fazer parte do povo brasileiro quando ele foi lá, deu entrada nos documentos e conseguiu se tornar um brasileiro naturalizado. Acho que ficou claro agora, né? Beleza? Então vamos seguir. E aí tem muita gente que se confunde com isso aqui também. E aí eu decidi dar um exemplinho aqui para vocês. Ó. Migração. Imigrar, emigrar. Gente, cadê minha canetinha aqui? Migração significa se movimentar. Ó, se movimentar. Letra linda. Se movimentar. Tá bom? Então, migrar, se movimentar, deslocar. E agora a gente vê a diferença aqui, ó. Imigrar, imigrante. O imigrante é o cara que se movimentou e foi para dentro de um território. Então, vocês lembram? Imigrar de interior. Ó. Então, imaginem esse exemplo que eu tô falando aqui. Eu fui lá para a Austrália.
Então, quando eu saio daqui do Brasil e vou para a Austrália, eu estou indo para o interior da Austrália. Então, eu sou imigrante na Austrália, certo? Imigrante na Austrália. E aí tem gente que me pergunta, tá, mas o que você é do Brasil? Do Brasil eu vou ser emigrante, porque eu fui para o exterior. Eu fui para fora do Brasil. Acho que com essa aqui vocês vão conseguir se lembrar. Imigrar, vim para o interior. Emigrar, fui para o exterior. Aí tem gente que pergunta, tá, Fernanda, mas isso significa dizer que ao mesmo tempo eu sou imigrante na Austrália e sou emigrante no Brasil? Sim, isso mesmo. Você é os dois ao mesmo tempo, tá? Você executa esses movimentos e você consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Acho que ficou claro, tá? E imigrante, eu entrei na Austrália, mas eu saí do Brasil. Eu sou emigrante do Brasil e imigrante da Austrália. Tranquilo? Seguindo, a gente tem alguns conceitinhos que são muito importantes, tá? E aí, por exemplo, para a gente continuar o nosso conteúdo aqui de população. Então, a gente precisa entender isso aqui. Então, a gente tem a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é a quantidade de nascidos em um ano, tá? Quantidade de nascimentos. Então, nasceram 1.000 pessoas no ano de 2020. Vai contabilizar lá na taxa de natalidade. Taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos em um ano. Quantas pessoas morreram em um ano no Brasil no ano de 2020? A gente sabe que esse ano vai ter uma alteração, por quê? Por causa da pandemia, né? Por causa da questão da quantidade de morte em função do Covid. Taxa de mortalidade infantil é a quantidade de óbitos de crianças entre 0 e 12 meses de vida. Gente, nos dados é 0 a 12 meses de vida, tá? Não é um ano, é 12 meses de vida. Professora, mas 12 meses é a mesma coisa que um ano. Sim, eu sei, mas está dizendo lá que é 12 meses de vida, bom? Então, todos os bebês de 0 a 12 meses que faleceram vão contabilizar como taxa de mortalidade infantil. Fernanda, mas para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, sei lá, é crianças até 12 anos, tá, gente? Mas aqui a gente está utilizando outro dado, tá? É só considerado o 0 a 12 meses, bom? Taxa de analfabetismo são as pessoas a partir de 15 anos ou mais, né? 14 anos ou mais, que não sabem ler nem escrever, não foram alfabetizadas. Então, lembre-se dessa idade, 14, 15 anos. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Fernando, explica isso aí. Explico. Olha aqui. Imaginem que nasceram, vou colocar só N, tá? Nasceram 200 pessoas em um ano. Só que aí morreram 50. Teve uma doença e matou 50 pessoas. Qual é o crescimento vegetativo? Então, o crescimento vegetativo, ó, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, nasceram 200. Morreram 50. 200 menos 50 igual a 150 pessoas. Esse crescimento vegetativo desse país fictício que eu criei estava em torno de 150, crescimento alto, ou seja, nasceu uma quantidade considerável, morreu um pouquinho, tá? Só que quando a gente faz para nível de 200 milhões, 210 milhões, 1 bilhão, igual é na China, a gente vai ter uma alteração maior aqui desse dado, tá bom? E aqui a gente tem população absoluta. População absoluta, absoluto, significa o quê? Total, todo. Então, população absoluta é a população total de determinado lugar. Por exemplo, o Brasil. A gente já está em torno de 212 milhões de habitantes. Então, a nossa população absoluta é 212 milhões de habitantes. Bom? E a gente tem a população relativa ou densidade demográfica. A população relativa ou densidade demográfica, para a gente fazer o cálculo, é uma razão entre a quantidade de habitantes e a área. Então, daqui, quantidade de habitantes, população total em habitantes, dividido pela área total em quilômetros quadrados, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês acompanharem comigo. Deixa eu trocar a cor. Então, imaginem que a quantidade total de habitantes, né? Então, ou população absoluta. A gente tem aqui, imaginem, 212 milhões de habitantes. Então, vou colocar aqui as bolinhas para eu conseguir cortar. E aí, nossa área é mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas para ficar mais fácil, eu vou arredondar só
para 8 milhões de habitantes. Desculpa, 8 milhões de quilômetros quadrados. E aí a gente corta aqui, corta aqui, corta aqui. Se você for fazer essa divisão, 212 menos 212 dividido por 8 vai dar aproximadamente 25 habitantes. 25 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, pode, dependendo do dado que você usa, se você usar 210 milhões de habitantes, isso aqui vai dar alterado, tá, galera? É só para vocês entenderem. Então, significa mais ou menos que a cada 1 quilômetro quadrado moram 25 pessoas no Brasil. Só que, gente, convenhamos, a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, São Paulo, às vezes tem 700 pessoas por quilômetro quadrado, a densidade demográfica é muito maior. E aí, quando você chega lá na floresta amazônica, tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque é uma área de vazio demográfico, em função da quantidade de rios, de floresta fechada e tudo mais. Então, quero que vocês entendam que essa não é uma característica, não é um cálculo feito, como eu posso dizer, para você saber de fato como é que está a distribuição populacional no Brasil. Para que você saiba, em cada estado, em cada cidade, você tem que fazer o cálculo isoladamente em cada região, tá bom? E aqui a gente tem, por último, taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher em idade fértil, não se esqueça, quantidade de filhos por mulher em idade fértil. Então, gente, tem gente que fala, os casais só querem ter um filho, tá, mas o dado oficial do IBGE não é o dado por casal, até porque tem toda essa questão dos casais se separarem e tudo mais. Mas o dado é pela mulher, porque quem tem neném é a mulher, né, de fato. Então, a quantidade de filhos por mulher em idade fértil. Só que a gente sabe que, por exemplo, no século passado, as mulheres conseguiam ter filhos mais ou menos até uns 35, 30 anos, né? Já era considerado velho, porque as mulheres começavam a ter filhos com uns 15, 16, 17, 18 e tudo mais. Claro que casavam cedo também, né? Então tem essa interferência de casar cedo e ter filho mais cedo também. E aí, hoje, as pessoas, as mulheres já são aceitas no mercado de trabalho, então elas querem estudar mais, trabalhar mais, melhorar a carreira profissional e tudo mais. Então, a gente tem uma opção das mulheres tendo filho um pouco mais tarde. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela teve filhos com 41 anos. E isso, antigamente, era impensável, impensável, tá? Então, Fernanda, como que isso está acontecendo? Por quê? Porque há avanço de medicamentos, vacinas e tudo mais. E aí a gente tem, querendo ou não, uma evolução da espécie. Então, a mulher hoje consegue ter filhos até mais velha, tá bom? Seguindo, a gente tem uma pirâmide etária. E aí a gente vai construir essa pirâmide etária juntos. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala de pirâmide etária, a gente tem a pirâmide etária dividida aqui, ó, ao meio. Muito bem dividida. Porque, né? Eu sou uma artista. E aí, de um lado, a gente tem homens e do outro lado, a gente tem mulheres. Não necessariamente nessa sequência. Pode ser que os homens venham aqui, ó, do lado esquerdo e as mulheres do lado direito, tá? Não é uma obrigatoriedade. E aí, a gente tem as 3 partes da pirâmide etária. Isso aqui não ficou legal, não. As 3 partes dessa pirâmide etária. Então, a gente tem a base. A base vai de 0 a 19 anos. São os jovens, é a população que está estudando, geralmente, tá? Os adolescentes, crianças e adolescentes. Então, aqui, base, 0 a 19 anos. Gente, essa aqui é a galerinha que está nascendo agora, né? Que é adolescente agora. E aí, a gente tem aqui o meio, que é chamado também de corpo ou pé. Para quem não sabe, pé, deixa eu escrever aqui, é a população economicamente ativa. População economicamente ativa, PEA. Gente, a PEA é a população que trabalha, tá?
Então, a PEA é a galera dos 20, mais ou menos dos 20 até os 60 anos. Fernanda, por que você fala de mais ou menos? Porque tem alguns países que já alteraram a sua idade de aposentadoria, assim como aqui no Brasil, né? E a gente tem um parâmetro aí específico para cada país. A PEA, ou o corpo, é a população economicamente ativa. É quem trabalha. Trabalha. É quem contribui lá para o INSS. Então, eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo que tem carteira assinada desconta 8% do seu salário. Ah, se o salário for 15 mil reais, vai descontar 8%. Se o salário for 10 mil reais, R$ 1.000, desconta-se 8% para pagar, né, para manter ali o FGTS e manter a aposentadoria do pessoal que está aqui, ó, no ápice, no topo, para ajudar na aposentadoria, tá, pessoal? Então, o ápice são os acima de 60 anos. É a população idosa, tá, galera? Então, o ápice. E a única população que trabalha é essa aqui, ó. Professora, mas meu avô tem 80 anos e trabalha. Sim, gente, a gente tem pessoas que optaram por aposentar e continuar trabalhando, tudo bem. Mas para o nosso esquema aqui, quem trabalha de fato é a PEA, de 20 a mais ou menos 60 anos, tá? Quando a gente fala do ápice e da base, a gente pode chamar eles também de... Peraí. População inativa. Ou tem gente que chama também de PIA, população inativa. E aí eu falo, por que população inativa? Porque, gente, idosos e crianças e adolescentes, geralmente, existem as exceções, claro, mas geralmente não trabalham. Então, eles são sustentados indiretamente ou diretamente pela PEA, pela essa população aqui. Tranquilo? Outra coisa que eu quero falar para vocês estão vendo que eu coloquei uma estrutura de pirâmide mesmo, triangular. A estrutura de pirâmide triangular, geralmente é uma estrutura de país em desenvolvimento ou país pobre. Países pobres geralmente têm essa estrutura. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a base muito larga, ou seja, nascem muitas crianças, a taxa de natalidade é elevada. Só que no decorrer da vida, a gente vai tendo uma redução. Olha só, essa PEA tá larga aqui, com 20 anos, mas quando vai chegando perto dos 60, ela vai ficando mais estreita. Por quê? Porque a população morre muito rápido. É uma população que tem expectativa de vida baixa. E aí tem o ápice, né? Então, o ápice, vocês podem perceber que aqui perto dos 60 anos, até que tem mais gente, mas quando vai chegando, por exemplo, próximo aos 100, fica em menor quantidade, tá? Então, esse triângulozinho, geralmente, são países que são bem pobres, tá? Taxa de natalidade elevada, mas taxa de mortalidade bem elevada também. Morre muito, mas nasce muito, tá? E aí, aqui eu trouxe o exemplo do ano de 2006. Então, em 2006, a África, não estou analisando o país agora, estou analisando o continente, tá? Fizeram um apanhado geral e na África era, olha só, uma estrutura triangular certinha. Então, a gente tem uma base aqui, ó, já está mostrando que a base é até 14 anos. Por quê? Porque lá no continente africano as pessoas começam a trabalhar mais cedo, tá? Mas isso não vem a caso aqui, é só para vocês entenderem essas cores. E aqui a gente tem uma base muito larga, ou seja, nascem muitas crianças, né? Só que as crianças, quando vão ficando mais velhas, elas vão morrendo cedo. Então, vocês estão percebendo que está reduzindo demais essa PEA. Quando você chega aqui no ápice, o ápice é muito estreito, muito pequenininho. Então, significa que tem uma população idosa pouca, a expectativa de vida é baixa, tá? Quando a gente chega aqui para uma estrutura de continente de país desenvolvido, a gente tem a Europa também em 2006. E a gente tem aqui, ó, a base, fizeram essa comparação em função do continente africano aqui. A base é muito menor que a do continente africano, certo? E a gente tem o corpo ou a PEA aqui bem gordinho. Por quê, gente? Há 20, 30, 40 anos atrás,
esse pessoal que está aqui no azul é o pessoal que estava nascendo, tá? Então, por isso que ele está mais robusto, mais gordinho. Então, a PEA é maior, ou seja, tem gente para trabalhar. E aí, quando a gente chega no ápice, que são os idosos, olha só a diferença. O ápice daqui da Europa é muito mais largo. Então, a expectativa de vida é muito alta. Países europeus têm expectativa de vida em torno de 86 anos. Brasil tem uma expectativa de vida em torno de 74 anos. Para o próximo censo, que era para ser esse ano, acredito que vai ser nos próximos anos, acredito que até ano que vem eles devem fazer, acho que o nosso censo demográfico vai aí com a expectativa de vida para 76, 77 anos. E isso é um salto positivo muito bom, porque significa que o país está dando atenção, por exemplo, a questões de saúde, questões sanitárias, e aí as pessoas estão vivendo mais, tudo bem? Vocês podem estar se perguntando por que aqui as barrinhas das mulheres estão maiores que as barrinhas do homem. Por quê, gente? Porque a mulher vive mais que o homem. A mulher se cuida mais, a mulher faz exames preventivos com uma frequência mais elevada. Em acidentes de carro, quem morre mais ao volante é o homem e não a mulher. Então, a mulher tem um histórico de se cuidar mais, tá? Por isso que as barrinhas, né, representando o percentual de mulheres, são muito maiores do que as barrinhas relacionadas aos homens. E aí, a gente tem a estrutura da população do Brasil, tá, pessoal? Estrutura da população do Brasil. Então, em 1980, a gente tinha mais ou menos essa estrutura aqui, olha só, um triângulozinho quase que completo. Então, era um país que estava em desenvolvimento, mas era um país muito pobre, a gente estava saindo de um período de regime militar que estava tudo se reorganizando ainda, legislação, fazendo Constituição Federal e tudo mais. E aí, a gente tinha muitos nascimentos, né? Era um país bastante pobre. Quando chegou em 2000, olha só, a gente já teve uma alteração, já teve uma base, ou seja, a quantidade de crianças que estavam nascendo um pouco menos, o corpo ou a pele estavam mais gordinhos, porque representa essas crianças 20 anos depois, e o ápice estava bem mais largo, como vocês podem perceber. Então, significa que aumentou a expectativa de vida, principalmente da década de 90 para cá. Então, gente, década de 90 para cá, a gente teve o surto de HIV, né? Então, eles conseguiram estabilizar os coquetéis para quem é soropositivo. A gente teve a chegada de alguns outros medicamentos para tratamento de câncer e vários outros. Por exemplo, na década de 90, o governo não fornecia medicamento para quem é diabético, para quem é hipertenso. Se a pessoa descobrisse que estava com diabetes e hipertensão, ela morria. Tipo, já descobria morta, né? Tava morrendo. Aí, quando a gente teve da virada dos anos 90 para os anos 2000, a gente já teve incentivo na medicina, e aí a gente teve, hoje, várias pessoas de baixa renda recebem os medicamentos, tá? De diabetes, de pressão alta e tudo mais. Então, o governo começou a pensar nisso. E aí, a quantidade de idosos aumentou. E essa aqui é a perspectiva que a gente tem para o ano de 2020, esse ano que vos falo, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma estabilização na quantidade de nascimentos, né? Vocês podem perceber que a PEA está muito mais gordinha, muito mais cheia. Isso significa que o quê? É essa população aqui 20 anos depois que está nessa área aqui. Então, a população está crescendo e não está morrendo tanto. Vocês podem perceber aqui que os idosos estão muito maiores no ano de 2020. Por quê? Porque a expectativa de vida aumenta, tá? E, novamente, barrinha das mulheres maior que a barrinha dos homens, só para vocês entenderem. Aqui a gente tem a transição demográfica, tá? E aí, quando a gente fala teorias da transição demográfica, a gente tem isso aqui, ó. Mais ou menos, o Brasil está aqui na fase 3, a gente está começando a desaceleração demográfica. Países europeus estão aqui na fase 4, eles já estão na fase de estabilização da população. Eu vou explicar agora cada uma dessas fases aqui para vocês. Então, a fase 1, lá atrás, no início da Revolução Industrial, podemos dizer assim, ou antes mesmo da Revolução Industrial, a gente teve muita gente nascendo, muita criança nascendo, ou seja, a taxa de natalidade elevadíssima, mas a gente tinha muita gente morrendo, muita gente morria de coisa boba. Por exemplo, ia lavar maçã, lavava a maçã na água contaminada, pegava cólera, de repente morria, tá? E várias outras doenças.
E aí a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, um estudioso chamado Oswaldo Cruz, tem até aquela fundação Fiocruz, né, que está relacionada a pesquisas. E aí o Oswaldo Cruz ele foi estudar lá na Europa, voltou no início do século XX, foi estudar medicina, voltou no início do século XX, e ele começou a conversar com o governo, ele era um cara muito influente, e ele começou a falar com o governo, a gente precisa ensinar higiene pessoal para essa população. Governo, a gente precisa ensinar, a gente precisa dar saneamento básico para essa população, água tratada, esgoto. Por quê? Porque o pessoal fazia suas necessidades no penico e jogava pela janela, né? E quando era canalizado, o esgoto ia cair, por exemplo, no rio. E aí, quem morava mais embaixo do rio ia beber a água com cocô, né? E isso trazia problemas de saúde, por causa dos coliformes fecais e tudo mais. E o Oswaldo Cruz chegou e falou: ei, governo, vamos pensar nisso aí. E, de fato, o governo pensou. E aí, o que aconteceu? O governo começou a falar, avisar na rádio o que você precisava fazer, lavar a mão, tomar banho, canalizar o seu esgoto, vou fornecer esgoto, água tratada para uma parte da população. E aí, o que acontece? A taxa de mortalidade começou a reduzir, quando o governo começou a dar atenção para a higiene e saneamento básico, tá? Começou a entrar em declínio. E a taxa de natalidade continuou alta, porque ninguém pensou a princípio na quantidade de crianças que estavam nascendo. E aí eu explico aqui para vocês. Lembra que eu falei mais cedo para vocês que o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade? Falei isso para vocês, né? Então, olha aqui. Taxa de natalidade alta menos taxa de mortalidade alta dá o quê? Um crescimento vegetativo pequenininho. Então, tá aqui. Quando a gente teve redução de mortes e manutenção da grande quantidade de crianças nascendo, a gente teve o quê? Mais crianças nascendo, menos gente morrendo. Então, o saldo começou a ficar mais positivo. Então, o crescimento vegetativo aumenta, ok? Quando a gente chega na terceira fase da desaceleração demográfica, que é a fase pela qual o Brasil está passando, a gente já tem o quê? Uma taxa de natalidade reduzindo. Não sei se vocês se lembram, mas acabei de falar que a gente teve surto de HIV na década de 90. Morreu vários artistas. E aí, o que o governo começou a fazer, digamos que pressionado pela elite? Começou a incentivar a população a se cuidar frente às DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí começou a difusão da camisinha, do preservativo. E assim, junto com o preservativo e com tudo que as mulheres já tinham conquistado lá atrás, o DIU, como é que é? A pílula, né, anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, tudo isso a gente ainda teve a questão da camisinha, do preservativo, em função da preservação das DSTs. E aí as pessoas começaram a controlar quantos filhos elas queriam ter. E aí a gente teve, olha aqui, acompanha comigo, uma taxa de natalidade reduzindo, a gente tem padrões de vida diferentes, algumas pessoas não querem ter tantos filhos, tá? E a gente tem uma taxa de mortalidade reduzindo também. Então, a gente teve, olha só o que aconteceu com o crescimento vegetativo. Deixa eu anotar aqui de novo que apagou. Crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. E olha aqui, se a natalidade está baixa, se a mortalidade está baixa, está tudo baixo. Então, vai dar o quê? Um crescimento pequeno. E a gente tem um crescimento vegetativo reduzindo. Olha só essa linha aqui, ó. Subiu, depois caiu. E a gente está vivendo este momento aqui, tá claro? E aí eu vou explicar para vocês a Europa, né? Avançando no que está acontecendo com a Europa. Então, olha só, a Europa está passando por essa fase aqui. Nessa fase, a gente tem taxa de natalidade baixa, as pessoas, os países desenvolvidos, que eu estou dando exemplo aqui da Europa, não querem ter tantos filhos, às vezes não querem ter nenhum filho, o governo faz incentivo, mas a população não está com interesse em ter filhos. Então, a gente tem uma taxa de natalidade baixa, e a gente tem uma taxa de mortalidade baixa também, gente. Por quê? Porque lá as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, tem uma medicina muito bem desenvolvida. Então, as pessoas não trabalham pegando sol na lavoura, estudam, então elas comem bem, então a gente tem pessoas morrendo pouco. Daí que eu falo da expectativa de vida ser muito elevada lá na Europa, tá bom? Então,
o que acontece com o crescimento vegetativo? Ele está caindo. Aí a gente pergunta, tá, Fernanda, mas é ruim você ter um crescimento vegetativo reduzindo? Não, não é ruim, né? Dependendo do nível de redução, não é ruim. Mas, por exemplo, a nível de país europeu, que já está muito reduzido, é ruim. Por quê? Chega um momento que precisa de mão de obra. E a mão de obra é quem? É a PE, a população economicamente ativa. São as pessoas de 20 até 60 anos que estão trabalhando ativamente. Se eu não tenho essa população, se eu não tenho crianças nascendo para depois de 20 anos eu abastecer essa mão de obra barata, essa mão de obra que vai trabalhar, como que eu vou ter a minha economia girando? Eu vou ter que chamar imigrante. Só que, por exemplo, nos casos dos países europeus, em alguns casos que você chama o imigrante, a população nacional tem xenofobia, e aí você vai ter que fazer todo um trabalho social para essa população aceitar os imigrantes. Então, uma série de fatores, tá, pessoal? Uma coisa que eu preciso falar para vocês, só como exemplo. A China teve a política do filho único, só podia ter um filho. Se você tivesse o segundo filho, você tinha que pagar imposto em cima do primeiro e do segundo filho. Se você tivesse 3 filhos, você tinha que pagar imposto dos 3 filhos. E era muito caro, por isso que o governo falou, tenha um filho só. E a população foi obrigada a seguir, né, essa regra desde 1973. Chegou em 2015, vocês podem ver, muito recente, né? Muito recente. 2015, o governo chinês foi analisar lá os dados populacionais e falou, cara, não dá mais para ter essa política do filho único. Vamos acabar com isso aqui, porque senão daqui 30 anos a gente não vai ter gente jovem para trabalhar. E aí, como é que eu vou chamar imigrante para vir para cá se eu tenho 1,4 bilhão de habitantes? Eu não posso fazer isso. E aí, o que o governo fez? Acabou com a política do filho único em 2015 e começou a incentivar a população a ter 2, 3 filhos. Só que a população já tinha se acostumado com o padrão de vida e tudo mais, e a população não está ainda tão adaptada assim a ter filhos. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar. E isso vai atrapalhar a China um pouquinho, tá? Gente, quando a gente fala... Deixa eu só organizar essas letrinhas aqui. Quando a gente fala de transição demográfica, de alteração, como é que está a população e tudo mais, a gente fala das teorias demográficas, tá? E aí, teorias demográficas, a gente tem o Thomas Malthus, que é esse economista aqui. O Thomas Malthus escreveu um livro lá em 1772 e ele explicou isso aqui que está aqui na tela para vocês. Aqui em vermelho é o crescimento populacional. O crescimento populacional se dá em PG. 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, e assim sucessivamente. Vocês vão ver isso lá na matemática. E o crescimento, o crescimento de alimentos, né, o desenvolvimento de alimentos ia crescer em PA. 2, que ia virar 3, e assim por diante, vocês sabem aí da PA. Ou seja, ia crescer um crescimento menor. Olha aqui, menor. Olha só a diferença de crescimento. Então, para o Malthus, ia chegar um momento que a população ia passar fome. Por que, gente, a população ia passar fome? Porque para ele ia ter muita gente, pouco alimento. Só que, e isso, para a época, 1700 e pouquinho, estava certo, né? Só que ele não contava que na década de 60, 1960, a gente ia ter todo o desenvolvimento da questão da Revolução Verde, né? Colheitadeiras, tratores, fertilizantes, agrotóxicos, pesticida, herbicida, ele não contava com isso. E hoje a gente sabe que a gente tem alimento para alimentar o mundo todo. Só que o que falta? Falta renda, né? Então a gente tem uma má distribuição de renda, é isso que faz a população passar fome. Então o Malthus, a questão da teoria dele não se alinhou nessa questão alimentar, porque ele não sabia que ia ter esse avanço tecnológico, tá? Ok. Outra coisa, toda essa questão que ele falou que a população estava crescendo muito, muito, e como que eu vou controlar essa população? De vez em quando vai ter que ter algumas guerras para matar a população, para conseguir estabilizar, algumas doenças para matar a população, para conseguir estabilizar, e para pensar, gente, consequentemente, acontecem algumas guerras de pequeno porte, claro, guerras dentro do continente só, claro, mas mata muita gente.
e algumas doenças que também matam muita gente. Exemplo, Covid-19, né? Olha o quanto que tem morrido, quantas pessoas têm morrido, né? De coronavírus. Então, isso é complicado, né? O que ele falou faz, de fato, um certo sentido. Claro que você tem que saber como falar isso, né? Como abordar essa teoria, mas faz sentido sim o que ele falou. E que alguns líderes aí falam também. Só que existem outras teorias além da teoria do Malthus. A gente tem a teoria neomalthusiana, né? Então, a teoria neomalthusiana, ela já chegou aí Deixa eu arrumar aqui para vocês conseguirem visualizar tudo. Então, a teoria neomalthusiana, que aí a gente chama os novos malthusianos, né? Daí que vem esse nome, os novos malthusianos, eles começaram a pegar a teoria de Malthus e aplicar. Então, olha só, ela aconteceu mais ou menos na segunda metade do século XX, e aí estava relacionando a pobreza com a quantidade de nascimentos, né? A pobreza com o crescimento populacional. Então, por exemplo, você pode ver uma pessoa rica com uma criança só, e uma mulher pobre com várias crianças. Então, isso está relacionado. E aí, a pessoa rica dando um anticoncepcional para a mulher pobre, para que ela consiga ter menos filhos, né? Parar de ter filhos, porque aí seria, como é que eu posso dizer? Para controle populacional, seria você trabalhar com essa questão do anticoncepcional, trabalhar com a mentalidade feminina para que a mulher tenha menos filhos, tá? Além disso, a gente tem a teoria reformista ou marxista. E aí o Marx, né, que foi desenvolvido aí pelo Marx, daí o nome, ele chegou com uma ideia próxima dos neomalthusianos, mas existia uma contradição aí. Então, olha só, eles consideraram, a partir do Marx, né, a própria miséria a causa do acelerado crescimento demográfico, e não o contrário. Aqui, para o Malthus, a miséria era a causa do crescimento demográfico, e não o crescimento demográfico ser a causa da miséria, como está nessa imagem aqui, tá bom? Só que aí, aqui, os neomalthusianos falaram só para a pessoa controlar o crescimento populacional da mulher, mas ele não explicou como. Ok, crescimento populacional, a mulher tem que ter menos filho, mas como que a gente vai abordar isso? Os marxistas já trouxeram essa justificativa, vamos dizer assim, né? Essa opção para ajudar no controle populacional. Eles propuseram uma melhor distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade, que geraria um planejamento familiar espontâneo, natural. O governo não ia precisar chamar a população e falar: população, vem aqui, você vai ter menos filho. Você vai ter um filho só, política do filho único, igual foi feito na China, né? Então, se você dá escolaridade, se você dá educação, naturalmente as pessoas já vão entendendo que vão ter menos filho para ter um padrão de vida legal. E, consequentemente, a natalidade ia reduzir, tá? E o crescimento populacional ia reduzir também com essa distribuição de renda e alimentos e aumento da educação, né? Da escolaridade. Associado a isso, a gente tem os ecomalthusianos. Então, os ecomalthusianos, eco vem de ecológico. Então, eles estavam relacionados muito na ideia lá do Malthus, só que aplicando, falando que se a população continuar crescendo na proporção que ela está crescendo, vai acabar os recursos naturais, não vai ter mais recursos naturais para todo mundo. Então, a gente precisa frear a população para conseguir manter o crescimento a gente precisa frear o crescimento populacional para manter os recursos naturais, que senão vai acabar tudo. Petróleo, por exemplo, gás natural, carvão mineral e tudo mais. E quando a gente fala de população, a gente não deve se esquecer desse conceito, que é um conceito importante, fundamentalismo religioso. Então, fundamentalismo religioso é um grupo de fiéis que se considera superior, né, aos outros grupos religiosos e não tolera sua forma de religião. E a gente está falando de grupos extremistas. Exemplo, o Estado Islâmico é um grupo extremista. É um grupo fundamentalista religioso, tá? E aí, quando a gente fala de população, a gente não pode deixar de falar de migração e xenofobia. Gente, xenofobia como é que eu posso dizer para vocês? É a aversão, é o ódio ao estrangeiro, tá? Então, coloquei essa imagem aqui que reflete muito, né? Alguns países europeus que têm
ódio, né, dos imigrantes, a população tem ódio dos imigrantes só por eles serem estrangeiros, não precisa fazer nada com eles. Só por ser estrangeiro, você já é odiado. Então, isso aí é xenofobia, tá? E quando a gente fala de população, a gente não deve deixar de falar do IDH, tá? Então, gente, deixa eu escrever aqui para vocês. Olha só. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E quando a gente fala de IDH... Peraí, só um pouquinho que travou a minha tela. Voltando... Perdi, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, quando a gente fala do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, a gente fala de 3 questões básicas, tá? 3 questões básicas. Deixa eu anotar aqui. IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Ok, quando a gente fala do IDH, para a gente chegar ao valor do IDH, o valor do IDH, gente, é de 0 a 1, a nota. Para saber essa nota, você precisa saber a expectativa de vida, ó, expectativa de vida, ou esperança de vida, né, que a gente falou lá atrás, que aí a gente vai saber se a população tem uma vida longa e saudável ou não. Quanto mais velha a população, quanto mais a população vive, melhor vai ser o IDH nesse aspecto. A gente tem o acesso ao conhecimento, que a gente chama de escolaridade, né? Escolaridade, educação, que é a taxa de analfabetismo, que eu comentei com vocês mais cedo. Quantas pessoas desse país conseguem ler e escrever, foram alfabetizados, tá? A gente tem esses dados. E a gente tem o padrão de vida digno, que é o quê? A renda per capita. Renda per capita. Renda per capita é renda por pessoa, tá? É renda por pessoa. Quando a gente fala do PIB, o PIB não é todo o valor que o país conseguiu juntar ao longo do ano. Então, a renda per capita é todo esse valor dividido pela quantidade de habitantes, pela população total desse país. E aí a gente vai ter a renda por pessoa de um ano, tá? Você soma tudo isso e vai dando valores. Quanto mais próximo a 1, melhor é o país. Quanto mais próximo ao 0, pior é o país. A gente vai ver agora alguns países que têm esses valores aí. A gente tem esse mapinha aqui do IDH de vários países. Então, olha só, o Brasil, por exemplo, está em 0,755, é considerado o IDH alto, é um país relativamente bom para se viver. Países azuisinhos, a gente tem aqui Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Oceania, né? Aqui na Oceania a gente tem a Austrália, Nova Zelândia, aqui a gente tem os tigres, desculpa, aqui a gente tem Japão e aqui a gente tem um tigre asiático, tá? Então a gente tem essa estrutura, são países tops, né? Países bem desenvolvidos. Ou, se não for desenvolvido, tem um nível muito bom aí de desenvolvimento naqueles 3 aspectos. E a gente tem aqui, por exemplo, países da África, países da Ásia, que tem IDH médio e baixo. Médio, abaixo de 500, baixo, abaixo de ali 300, mais ou menos. 0,300, né? Que é a nota. Então, a gente já vai ter uma população com muitos analfabetos, renda per capita muito baixa. E a gente vai ter também uma expectativa muito baixa, expectativa de vida muito baixa. Aqui na África, os países africanos têm uma expectativa de vida baixíssima, as pessoas morrem cedo. Nessa porção aqui da Ásia, também, tá? E aqui tem um dado, né, mostrando que a Noruega já foi em primeiro lugar por muitos anos, Austrália segundo lugar, Suíça terceiro,
e assim por diante. Então, esses países são os países do topo, né? Os países que são países muito bem desenvolvidos, que a nota é alta. O Brasil estava em 75º local de 190 e poucos países, tá? E a gente tem outros países aqui mais para baixo. Então, a gente tem Azerbaijão, Granada, Haiti, que é um dos últimos, tá? Infelizmente, que é um país que sofre bastante. E a gente tem outro dado, que é o índice de Gini. Então, falando de IDH e agora a gente fala de índice de Gini. Gente, o índice de Gini, olha aqui em cima, ele está falando da distribuição de renda. Então, eu quero que vocês façam uma anotação aí, que o índice de Gini, ele mede as desigualdades sociais. Olha só, desigualdades sociais. Então, se o país é muito desigual socialmente, a gente vai ter um índice de Gini próximo a 1, tá? Isso não vai ser legal. Então, o índice de Gini, gente, de novo, ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo a 1, pior é o país. Significa que o país é muito desigual. Quanto mais próximo a 0, melhor é o país. Significa que o país é um país tem as classes sociais mais igualitárias, né? Distribuição de renda mais igualitária. Então, eu quero que vocês se atentem a isso, tá? No IDH é de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, mais desenvolvido, melhor de se morar é o país. Índice de Gini é o índice que mede as desigualdades sociais. Quanto mais próximo a 1, pior esse país. Por quê? Porque está dizendo que ele tem muitas desigualdades sociais. Fiquem atentos com isso, que isso confunde, tá? E aqui a gente tem, o índice de Gini do país, Brasil. Então, a gente tem aqui uma visão, né, a longo prazo. Década de 60, a gente tinha uma nota aí de 0,535. Então, a gente tinha um índice aí meio termo, né? E aí, quando chegou a década de 90, 0,600. Então, a gente tinha muitas desigualdades na década de 90. Lembrando que na década de 90 a gente estava vivendo um período de inflação, né? A gente tinha um período conturbado aí, que foi o governo Collor. Então, a gente teve uma quantidade, tipo, quem era rico estava bastante rico, quem era pobre ficou bastante pobre, e assim por diante. E aí, a gente teve uma redução aqui até o ano de 2015, voltando para cá, para o 0,500 e pouquinho. E isso é interessante porque significa que as desigualdades sociais estão reduzindo no nosso país. Bom? E aqui, os fluxos migratórios, para vocês darem uma olhada, né, de onde que sai para onde que vai. Então, aonde está em verdinho é região de destino de imigrante, aonde está laranjinha, região de saída, né, de imigrantes. Então, a gente tem aqui laranjinha saindo da África, saindo da Ásia, saindo de alguns países da América do Sul, da América Latina, e indo em direção a países desenvolvidos, aqui Europa Ocidental, América do Norte, Oceania e países emergentes, Brasil, Argentina, África do Sul, que são países que estão se desenvolvendo positivamente bem e estão recebendo muitos imigrantes. E aí a gente vai estudar um pouco das migrações da população brasileira. Então, só recapitulando aqui o que eu tinha falado com vocês, a gente tem população absoluta, que é a população total de habitantes. Então, a gente tem aqui, Brasil, até 2010, né, 2011, éramos 190 milhões de habitantes. Só que aí a gente tem que atualizar o nosso censo, que é do ano de 2020, e a gente vai ter uns 212, quase 203 milhões de habitantes. E a gente tem alguns outros dados que eu trouxe aqui para vocês. China, com 1,3 bilhão de habitantes. Índia, 1,2 bilhão de habitantes. Estados Unidos, 313 milhões. Indonésia, 245 milhões. E o Brasil aí, 190 milhões, que é um dado de 2010, oficial de 2010. Bom? E população relativa. Aí eu falei para vocês que a população relativa é a quantidade de habitantes dividido pela área de determinado local. E aí eu dei o exemplo, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, milhões de habitantes, e a gente divide por 8 milhões de quilômetros quadrados.
Então, vou colocar aqui, ó, habitantes e quilômetros quadrados. E aí, quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente corta, fica 212 dividido por 8, então a gente vai ter aí aproximadamente uns 25, 27 habitantes, né? Habitantes por quilômetro quadrado. Mas a gente sabe que é um dado que se altera, né, ao longo do tempo. E aqui a gente tem a densidade demográfica de alguns países. Então, a densidade demográfica do Brasil está relativamente baixa. Então, olha só, Bangladesh, 1.808 pessoas por habitante, 1.808 habitantes por quilômetro quadrado. Japão, 335 habitantes por quilômetro quadrado. Só que, gente, no Japão tem uma área, que é a área ali de Tokaido, né, Tóquio, Yokohama e outras cidades importantes, são metrópoles. A gente tem algumas áreas que tem 700 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu volto a explicar para vocês. Não é um dado que você pode olhar, olha, realmente tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Não é um dado que a gente possa dizer isso. Então, preciso que vocês entendam dessa maneira também. É um dado geral, generalizado. Se você quiser saber o que acontece em cada região, você tem que fazer um cálculo, uma pesquisa mais definida, bom? E aqui tem um tópico que cai bastante, né? É importante vocês frisarem, prestarem atenção nisso. A gente tem áreas povoadas e áreas populosas. Quando eu falo de áreas povoadas, eu estou falando sobre densidade demográfica. Eu estou falando se o país é um país que tem muita gente por quilômetro quadrado ou pouca gente por quilômetro quadrado. Quando eu falo se é um país populoso, eu quero saber da população total. Se tem uma população absoluta grande ou se tem uma população absoluta pequena, tá? Então, eu posso qualificar um país em relação a isso. País povoado, mais povoado, significa que tem muita gente por quilômetro quadrado, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Um país menos povoado, significa que tem pouca gente, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu falo de país populoso, eu estou falando de população absoluta. Mais populoso, muito populoso, população absoluta é elevada. Menos populoso, pouco populoso, população absoluta é menor, tá bom? E aqui tá um mapa de densidade demográfica do Brasil. Então, vocês podem ver, quanto mais escuro, ó, mais gente tem morando. Vocês podem perceber que próximo às capitais, a gente vai ter uma coloração mais escura. A gente tem aqui Manaus, Belém, olha só, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina aqui, a gente tem Florianópolis, a gente tem Curitiba, Porto Alegre, aqui a gente tem Brasília, Goiânia, essas áreas mais vermelhas. Só que a gente tem essas áreas esbranquiçadas aqui, que são os vazios demográficos que eu falei para vocês. Áreas que não tem tanta gente morando. Como assim, professora? Aqui no Mato Grosso a gente tem uma área de cerrado, né? Mais fechado, por causa da umidade, da proximidade aqui com a floresta amazônica. Na floresta amazônica, e aqui no topo do Mato Grosso, a gente tem também floresta amazônica. Aqui na região norte, a gente tem floresta amazônica, que é uma floresta mais densa, mais fechada, né, que dificulta a ocupação. Tem um padrão de chuvas muito grande, então a gente tem essa dificuldade de ocupação em termos de padrão de chuvas, porque o nível do rio sobe e desce, tá bom? E aqui as regiões para vocês se inteirarem, quando a gente faz essa comparação desse mapa com este mapa, tá bom? E quando a gente fala das populações, quando a gente fala das regiões, a gente tem que lembrar o tipo de ocupação. Então, para pensar aqui comigo. Como é que foi a ocupação de cada uma das regiões do Brasil? A gente tem que ir buscar esses dados lá na história, tá? Então, olha só, os portugueses colonizadores chegaram primeiro na região Nordeste. Então, a gente teve extração da cana-de-açúcar, né? Plantio de cana-de-açúcar, extração dela, extração do pau-brasil. Em seguida, a gente tem a região Sudeste recebendo família real, em 1808, descobrindo a questão da mineração. Então, muitos vieram para cá, para a região Sudeste, para administrar essa questão do ouro, das pedras preciosas, tá? Depois, a gente teve a ocupação da região Sul do Brasil, principalmente aqui
imigrantes que vieram após o período da abolição da escravatura para ocupar essa região, para plantar café na região sul e sudeste, para ajudar na questão industrial. Por quê? Porque chegou indústrias no Brasil, lá mais ou menos 1930, chegaram mais indústrias, porque as indústrias começaram lá no final do século XIX, né? Então, no século XX, chegou mais indústrias na década de 30, e essas indústrias começaram a se localizar principalmente aqui, ó, região sudeste, região sul. Então, para pensar comigo, a população mais se concentrou nessas 3 regiões aqui, certo? Depois a gente teve a vinda da capital federal para o Distrito Federal. A gente teve uma maior ocupação aqui do Centro-Oeste em função desse deslocamento do centro de poder, né? Várias pessoas se deslocaram do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, porque estava vindo Congresso, estava vindo Câmara, estava vindo Senado, enfim. E o presidente também, né, galera? E aí, a gente teve, por último, em penúltimo lugar, que é a região Centro-Oeste, que além de vir esse pessoal para morar por causa de Brasília, veio gente comprar território que era muito barato comprar terras aqui. Vieram muitas pessoas comprarem terras, compraram, né, para conseguir plantar, né, e gerar renda a partir da agropecuária, plantar e criar. Por último, na década de 70, os militares incentivaram a vinda, né, o desenvolvimento econômico da região norte. Como que eles fizeram isso? Começaram a chamar as pessoas para virem desenvolver agricultura, pecuária, desenvolver mineração, desenvolver indústrias aqui em Manaus, em Belém, em Santarém, entre outras atividades econômicas. Então, a região norte foi a última região a ser ocupada. E aí, quando a gente fala em termos de quantidade de população absoluta, a gente tem aqui a região sudeste sendo a mais ocupada, depois vem região nordeste, depois região sul, depois região norte e, por último, região centro-oeste. Então, a região centro-oeste tem menos habitantes, e isso está muito relacionado também à região centro-oeste. Se vocês perceberem, a gente não tem saída para mar. Norte tem, nordeste, sudeste, sul tem, região centro-oeste não. Então, dificulta a circulação de produtos, né? Que a gente vai ver aí no nosso curso, outras aulas relacionadas aos meios de transporte. Então, isso dificulta muito a ocupação da região centro-oeste, porque não tem tantos meios de transporte vazado aí para o mar, digamos assim. Os estados mais populosos do Brasil, então aqui a gente está falando também de população absoluta. Então, a gente tem São Paulo, depois Minas, depois Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Então, São Paulo ganha aí de longe, né, de Minas e de Rio de Janeiro. E, gente, a gente tem que se lembrar que São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, são metrópoles nacionais e metrópoles globais, são as chamadas cidades globais. Então, elas têm uma interferência importantíssima no mundo todo. E se a gente fala do Estado, a gente tem uma estrutura de Estado que depende dessas cidades. Então, muitas pessoas vão morar nessas cidades para conseguir emprego melhor, estudo melhor. Então, elas têm muita importância e atrai, né, não só a cidade, como o Estado atrai muitas pessoas para morar, tá? E aí eu comentei com vocês, mas falando de novo, os fatores do crescimento demográfico. Então, a gente tem taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, taxa de mortalidade, número de mortes, de óbitos, imigração, quantidade de pessoas que entram em um local, emigração, quantidade de pessoas que saem de um local. Uma outra coisa sobre imigração e emigração, tem gente que tem dúvida. Quando eu falo de imigração, eu não estou falando só de país para país, tá? Por exemplo, eu moro no Distrito Federal. Se eu quiser me mudar lá para a região sul, eu posso ir para a região sul e eu vou ser imigrante na região sul, porque eu estou chegando na região sul, e vou ser emigrante do Distrito Federal, porque eu estou saindo do Distrito Federal. Então, eu preciso que vocês entendam que existe uma análise macro de continente, existe uma análise macro também, que é de um país para o outro, e aí a gente vai para a análise meso, né, que é a médio. Então, a gente tem deslocamento entre estados e a micro, deslocamento entre cidades, tá? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Senão, imigrante e emigrante não está relacionado só a país, só a continente, mas a estados também, tá bom? E, continuando, a gente tem
crescimento natural ou vegetativo, que eu expliquei para vocês, ó, é uma diferença entre, natalidade e mortalidade no período de um ano, tá? E a gente analisa também a migração líquida, né? Que é a quantidade de imigrantes que chegaram e a quantidade de emigrantes que estão saindo desse país. E a gente fala também dessa evolução da população brasileira. Então, olha só, gente, em 1872 nós éramos 9 milhões. E aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. No ano de 2010 éramos 190 milhões. Hoje, 2020, nós estamos crescendo menos, porque morre menos gente no Brasil. Ai, professora, e a questão da pandemia do Covid? Sim, gente, é real, né, a pandemia, e vai alterar os nossos dados? Sim, mas naturalmente, sem o caso da pandemia, a gente tem um crescimento menor. Poucas pessoas morrem, poucas pessoas nascem. Então, as mulheres, a taxa de fecundidade está reduzindo, tá? Isso significa que as pessoas querem ter menos filhos. E essa redução dos filhos impacta também no crescimento da população brasileira. Então, a gente está reduzindo. Deixa eu ver. Nossa população está crescendo, só que em um ritmo menor hoje, tá bom? E quando a gente fala isso, a gente fala de mortalidade infantil. Então, olha só, os dados, né, de mortalidade infantil que a gente tem. Então, lá atrás, no início do século XX, a gente tinha uma taxa de mortalidade infantil bem elevada. Por quê? As crianças morriam de coisa básica. Às vezes a mãe ia lavar um alimento para a criança achando que estava fazendo bem, estava fazendo mal, porque aquela água estava contaminada. Então, quando a gente chega com higiene pessoal, com saneamento básico, principalmente com as 10 de Oswaldo Cruz, a gente teve uma redução no crescimento da população e declínio da mortalidade e da mortalidade infantil, tá? Então, a gente tem esses dados aí. Eu vou tentar disponibilizar esse slide aqui embaixo, tá? Para vocês terem acesso. Quando a gente fala a mortalidade infantil, a gente tem aqui, ó, 1990, morria, né? Cerca de, a cada 1.000 crianças que nasciam, 58 morriam. E aí a gente teve implementação de políticas públicas, melhorou um pouco a saúde, principalmente maternidade, tudo mais, pediatria. No ano de 2000, esses dados tinham abaixado para 36, no ano de 2010, esses dados abaixaram para 16 mortes por 1.000. Então, a gente avançou bastante. Sair de 58% e reduzir para 16, 58 por 1.000 e reduzir para 16 por 1.000, isso foi um avanço muito grande, tá? Isso só pode ser feito através dessa questão da educação, da questão da saúde também. E a taxa de natalidade é relacionada à taxa de fecundidade, quantidade de filhos por mulher em idade fértil. A gente tem a taxa de fecundidade. Em 1940, nossa taxa de fecundidade era cerca de 6,2 filhos por mulher. Gente, a minha avó teve aí os filhos na década de 50, 60, ela teve 13 filhos, tá? Então, quero que vocês... 40 não, década de 50, 60. Ela teve 13 filhos. Então, isso aqui, gente, é uma média da população brasileira. Tinha gente que tinha 20 filhos, tinha gente que tinha 6 filhos, tá? Então, é uma média, quero que vocês entendam isso. Na década de 70, a mulher começou a ser mais aceita no mercado de trabalho. Ela começou a ter acesso a métodos contraceptivos, porque até a década de 70 ela fazia tudo na tabelinha, né? Se podia ter filho, se não podia e tudo mais. A partir da década de 70 começou a chegar alguns métodos contraceptivos, a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, então ela precisava trabalhar, ela precisava cuidar da família. Ela falou, olha, não tem condição de eu ter 13 filhos, vou reduzir. E aí, naturalmente, a mulher começou a reduzir a quantidade de filhos. Chegou o método contraceptivo, então começou a ajudar a mulher nesse aspecto. Depois, mais para frente, a mulher começou a querer estudar mais para conseguir um salário melhor, trabalhar para ter em outros empregos, mas para isso ela precisava estudar para avançar, né, na carreira profissional. Ela falou, olha, eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de criança, tenho que trabalhar, tenho que estudar, não vai dar para ter 6 filhos, então eu tenho que reduzir. E assim foi se adaptando. E hoje as mulheres, os casais têm a comodidade de escolher quantos filhos querem ter. Então a gente já tem uma redução aí na quantidade de filhos por mulher em idade fértil. Então olha aqui o dado,
dados, né? Década de 80, 4,4 filhos. No ano de 2010, 1,86. Gente, a taxa de fecundidade hoje, o ano de 2020, né, está em torno aí de 1,66 por aí. Então a mulher está tendo menos filhos. Professora, é filho quebrado? Não, não é filho quebrado, né, gente? Vocês sabem que geralmente são dois, três filhos, tá? Só que se você for fazer um cálculo por todas as mulheres do Brasil, vai dar um número quebrado. Geralmente tem um, dois filhos ou nenhum. São raras as famílias que estão se formando, por exemplo, nessa década, início de 2020, que as pessoas vão querer ter 5, 6, 7 filhos, né? É mais difícil que isso aconteça. Aqui a gente tem, né, essa explicação que eu dei para vocês da redução da quantidade de filhos por mulher e a gente fala um pouco da composição étnica da população brasileira. As cores, etnia, é misturado, não é? Então a gente tem 47% da população brasileira sendo branca, isso também é um dado do ano 2000, tá? 7% da população considerada preta, 1% amarela. Amarela, gente, são os asiáticos, tá? Descendentes de asiáticos. Parda, que é a mistura aqui do branco com o preto, né? 43%, e indígenas 0,40%. Professora, por que você está falando preto? Preta, porque o IBGE não fala como negro, o IBGE fala como preto, tá? Essas são as cores utilizadas pelo IBGE, as composições étnicas da população brasileira utilizadas pelo IBGE. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre população. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Se surgir alguma dúvida, manda aí nos comentários pra gente, que a gente vai tentar retirar essas dúvidas aí o mais rápido possível, tá bom? Tchau, tchau para vocês, bons estudos e bora passar, tá bom? Tchau, tchau e até mais.